Fala, queridos e queridas. Bora para a correção do exercício de concordância verbal. Acredito que ninguém tenha tido dificuldade com isso daqui depois daquela nossa explicação, né? Mas se ficou com alguma dúvida, agora é hora de solucionar. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui, porque que eu colori, rabisquei isso tudo aqui. Lembra que eu sempre deixo no formato para depois você for pesquisar isso em PDF, ficar tranquilo também, né? Ficar simples. Então eu deixei em azul tudo que é núcleo do sujeito, tá bom? Deixei em amarelinho tudo que era a primeira preposição aqui. E eu risquei e vou explicar por que eu risquei isso daqui. E as respostas todas estão em azulzinho aqui, tá bom? Só para lembrar que o núcleo bateu aqui com o verbo, tá? Então, resposta correta, o que está aqui entre parênteses, grifadinho de azul. Então, primeira coisa que eu faço aqui, tá? O exercício é longo, não vou ficar fazendo isso tudo toda hora, senão a gente sai daqui amanhã, mas só explicar basicamente o funcionamento aqui. Então, a primeira coisa, fico na dúvida para saber quem é o sujeito, lembra? Então, já mando aqui, ó. Tanto faz você perguntar quem foi, foram para o seu e-mail. Quem foi para o seu e-mail? Professor, que bizarro perguntar quem foi para o e-mail de alguém. Eu sei, mas lembra que é a forma da gente descobrir o sujeito. Aí você vai descobrir que as cópias do contrato. Muito bem, então o que foi para o seu e-mail, ou quem foi para o seu e-mail, a gente vai ter como resposta as cópias do contrato. As cópias do contrato tem um monte de palavras aqui, 1, 2, 3, 4 palavras. Eu preciso saber qual é a mais importante, qual é o meu núcleo. Tem preposição? Tem. Se tem preposição, já alivia a sua vida. Por quê? Bateu o olho aqui na preposição, o núcleo é a palavra que está antes desta preposição. Então, o núcleo é cópias. O que eu recomendo para não dar problema, tá? Para não errar? Por que eu fiz esse risco aqui? Eu estou imaginando você fazendo uma prova, prestando um concurso. A hora que você encontra aqui a preposição, o que você faz? Da preposição para frente, risca tudo, ó. Tá? É como se não existisse esse pedaço, não me interessa esse pedaço da frase. Por quê? O que eu estou focado é no núcleo. Bati o olho aqui, ó, cópias. Ignore isso daqui. Por quê? Por quê? Por quê? Quando a frase vai ficando muito longa, que é o exemplo aqui, ó, da D, né? A frase vai ficando gigante. Quando a frase vai ficando muito longa, a gente tende a esquecer do núcleo. E a gente acaba fazendo a concordância, às vezes, com a palavra que está mais próxima aqui do verbo. Então o que acontece? A palavra mais próxima do verbo é contrato e está no singular. Ela pode me induzir a colocar o foi no singular. Não, 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 não. Se eu, a partir do momento aqui que encontrei a preposição, mandar esse risco aqui para frente, ó, bum, já fica aqui só cópias. Meu foco está total em cópias. Cópias está no plural. O verbo correto é foram. Então as cópias do contrato foram para o seu e-mail. Tranquilo? Então repetindo o procedimento. Encontrei o sujeito, perguntei quem foi ou quem foram para o seu e-mail. A resposta foi as cópias do contrato. Beleza. Então, as cópias do contrato é o sujeito. Perfeito. Não basta só isso para fazer a concordância verbal. Como o meu sujeito é longo, tem mais de um termo aqui, eu sou obrigado a achar o núcleo do sujeito. Como que eu faço isso? Várias maneiras. A mais fácil foi achar aqui a preposição. Achei a preposição. A primeira palavra que vem antes aqui da preposição é o núcleo do sujeito. Então, cópias é o núcleo, núcleo no plural, verbo no plural. Tranquilo? E assim a gente vai fazer em todos e você vai ver que vai dar a mesma coisa. Ó. Na B, a gente fez exatamente o mesmo procedimento. Retratos é o núcleo, retratos está no plural. Os retratos seguem, tá? Olha essa frase aqui, né? Que grande ia ser. As normas contra o estupro que existiam na antiguidade. Repara que a gente tem uma outra preposição aqui, ó, o na. Mas o que vale? A primeira preposição. Normas, tá no plural. As normas visavam, tá? A D acho que é a frase mais longa que a gente vai ter aqui de sujeito, né? Ó. A tolerância da sociedade para preposição, com preposição, de preposição, contra preposição. Meu Deus do céu, professor, o que eu faço? Isso que eu falei, olha o tamanho da frase aqui. Se você ficar olhando, ó, mulher tá aqui bem pertinho, só tem palavra no singular aqui perto, você fala, meu Deus, eu posso me embananar. Pode. Então, primeira preposição que conta, tá? Ignora o resto, ignora o resto. Tolerância, tanto é que... Por que eu estou riscando aqui? Tira isso tudo daqui e pensa, ó, a tolerância reduziu. Tá vendo? Ó? A tolerância reduziu. Então eu ignorei todo esse pedaço aqui, ó. E só estou no a tolerância reduziu. Acabou.
Simples assim. Os atos de desordem, atos está no plural, demonstram no plural. A F é muito engraçadinho. Por que é engraçadinha? Porque é muito estranho você achar que a palavra é o núcleo, né? Mas é, tá? Mas não tem exceção para isso. Não tem. Repare aqui, quando eu falo que um dos estudos, o que eu estou fazendo? Então imagine aí que eu tenha 10 estudos, tá bom? E eu estou falando para você que só um tentou comprovar alguma coisa. Então não estou falando que foram 2 estudos, 3 estudos, um só. Então um dos estudos, um dos alunos, um dos amigos, tá vendo? Esse um sempre vai ser o núcleo. Por quê? Olha aqui, ó, primeira preposição dentro do sujeito, a palavra que vem antes é o núcleo. Tá? Então cuidado aí na F. Normalmente o pessoal acaba errando essa daqui, tenta fazer a concordância com a palavra estudos, porque fala, né, um não pode ser mais importante que estudos. Neste caso porque eu estou determinando a quantidade de estudos que comprovaram aí tal relação, tá? E foi um só, não foram 2 nem 3, um só. Um é singular, verbo tentou no singular. Professor, fica esquisita esta frase. A gente já está aqui há quase 4 meses de aula, e a gente já descobriu que gramática e beleza e soar bonito normalmente não combinam, né? Não há uma sonoridade. Você fala, nossa, que frase linda. Fica linda porque ela fica gramaticalmente correta, tá? Mas normalmente ela vai soar esquisita, né? Então é o exemplo disso daqui. Um dos estudos mais conhecidos que tentou comprovar tal relação. Tudo bem? A ausência, olha, outra frase gigantesca. Ausência é a palavra que está exatamente antes da minha primeira preposição, então ausência explica. A ação, deve. Aqui, ó, exemplo lá do nosso slide. A alta dos preços de medicamentos impulsionou. Não foi o preço, mas foi a alta do preço, né? Primeira preposição aqui, o dos. Alta é o núcleo, impulsionou. A venda de genéricos, a palavra venda, deixou. O comércio de produtos de higiene e beleza também estava lá no nosso slide, essa frase de exemplo. Comércio, antes do primeiro núcleo. Os pesquisadores do FMI, pesquisadores antes da preposição, tá? É o núcleo, ressaltam, os pesquisadores ressaltam. Expansão, núcleo, antes da primeira preposição. Expansão, tirou. A privatização, levou. Uma das expressões mágicas, olha, igualzinha a F, igualzinha a F. Eu não quero saber das expressões mágicas do conservadorismo brasileiro. Eu quero saber de uma delas só. E uma delas é a expressão insegurança jurídica. Uma só. Então, uma das expressões mágicas é. Uma é no singular, tá? Então, cuidado aí. Se você errou a F, provavelmente errou a O, tá? A letra O. Então, cuidado, tá? A partir de agora não erre mais. Coloque na cabeça isso, um núcleo antes da primeira preposição. Uma é o núcleo. A conclusão sugere. As experiências em preposição. Experiências é o núcleo, experiências revelam. A R tinham dois trechos aí para a gente analisar. O primeiro aqui, ó, o preço das ações. Então, das, a minha primeira preposição aqui, preço é o núcleo. Preço despencasse. Preço despencasse, singular, singular. E a segunda frase é os empréstimos de longo prazo secassem. Professor, eu fiquei na dúvida nessa aí, nesse segundo trecho. Tá. Cada núcleo está se relacionando com o verbo. Ó. Preço no singular relacionou com despencasse. A frase de baixo faz a perguntinha, se você ficar na dúvida, do sujeito. Ó. Quem secassem? Quem secassem? Os empréstimos de longo prazo. Empréstimos de longo prazo é o sujeito em relação ao verbo secar, ao secasse ou secassem. Empréstimos é o núcleo. Como que eu sei que é o núcleo? Porque está vindo antes da preposição aqui, ó, primeira preposição. Tudo bem? Então, singular na primeira parte, plural na segunda parte. S. Professor, por que o S e o uma não é o núcleo? Porque repara que não é exatamente a palavra que vem antes da preposição. A preposição no, a palavra que vem aí é decisão. Daria na mesma, tá? Se você olhasse para o uma, é singular, decisão, mas se a gente tivesse de destacar qual é o núcleo do sujeito, você teria que destacar a palavra decisão. Uma decisão no sentido, então no a primeira preposição, decisão no singular, núcleo, reforçaria singular, verbo.
o número de políticos encrencados, o que vai aí aumentar, né, o que vai surgir aí é número, a palavra número, antes da primeira preposição, águas antes da primeira preposição, então as águas do Mediterrâneo foram, os pífios resultados da cúpula da ONU, resultados é a palavra, é o núcleo, tá antes da primeira preposição da aqui, tá? E a W é engraçadinha. Por que a W é engraçadinha? Eu nem toquei tanto nesse assunto na aula ali, mas enfim, eu deixei aqui só para a gente tomar cuidado. O que vocês vão perceber no mundo real? A maioria dos erros surge na concordância verbal quando você inverte a frase, tá? Quando você começa pelo verbo. Então é muito comum falar assim, ei, quanto que sobrou aí de troco, né? Daí você manda, sobrou R$2. Puxa vida, ó, sobrou R$2. Qual o problema dessa frase na linguagem culta? Ela está com um erro de concordância, né? Se você colocar na ordem normal e fizer aquela pergunta, o que sobrou? Você vai perceber que sobraram R$2. R$2 sobraram. Então uma dica, quando a frase estiver invertida, tá? A frase está invertida. O que é uma frase invertida? Faz a pergunta para o verbo. O que sobrou ou quem sobrou? E o sujeito está depois dele. Então, verbo e o sujeito vem depois. Tudo que a gente estudou até agora é a ordem natural que a gente chama. Sujeito, verbo e objeto. Essa é a ordem natural da língua portuguesa. Primeiro o sujeito, depois o verbo e aí vai. Mas em algumas frases a gente pode inverter, verbo e sujeito. Nossa, muda a concordância? Não. Na regra básica que a gente está olhando aqui, não. Tá? O que você tem que fazer? Seguir o sujeito. Seguir o núcleo do sujeito. No sobraram 10 minutos, o que acontece aqui? Você vai fazer a pergunta. O que sobraram? Resposta? 10 minutos. Pergunto para vocês, 10 minutos é singular ou é plural? 10 minutos é plural. Se 10 minutos é plural, você é obrigado a usar o verbo no plural. Ou seja, sobraram 10 minutos. Tá? Faltaram 10 pessoas. Reconheceram 10 elementos. Fizeram 10 provas. Tá vendo? Então, na dúvida, faz aquela pergunta para descobrir quem é o sujeito. E, na dúvida 2, inverte a ordem da frase. Ó. Eu coloquei aqui, 10 minutos sobraram. Ninguém em sã consciência falaria 10 minutos sobrou. Ninguém em sã consciência falaria 2 minutos sobrou. Ninguém em sã consciência falaria 5 alunos faltou. Percebeu? Você falaria 5 alunos faltaram. Então, quando inverte essa frase, continua igual ao verbo. Faltaram 5 alunos. Tranquilo? Beleza, então aqui o finalzinho, escuta é o núcleo, está antes da primeira preposição, escuta é singular, contraria singular. Custo, essa aqui é uma das minhas frases preferidas. Repara que tudo está no plural, né? Menos o núcleo. Ó, alimentos está no plural, industrializados está no plural, produzido está no plural, grãos está no plural. Para onde você olhar nessa frase aqui, está no plural. Mas o núcleo é singular. Custo é singular. 12 é a primeira preposição. Custo fica quietinho aqui, ó, é o núcleo no singular, verbo no singular. Nossa, professor, essa talvez eu fosse errar. Sim, por isso que eu falo, para sistematizar aqui, né, a questão, sistematizando, você vai olhar e vai falar, puxa vida, achei a primeira preposição, o núcleo está vindo antes da primeira preposição, tá? Núcleo no singular, verbo no singular. E a última, fechamento tá no singular, vindo aqui antes da primeira preposição, fechamento no singular, verbo no singular. Certo? Fácil, né? Espero que todos tenham ido bem. Cuidado então aí com a letra F, com a letra O e com a letra W, né? Uma atençãozinha maior nela aí só. Acho que de resto, tudo tranquilo. Que bom. Ter uma boa concordância verbal mostra um bom domínio aí da língua portuguesa. É fundamental aí, né, que as pessoas não cometam erro de concordância verbal. Isso quando a gente está pensando na faculdade, no serviço, né, num discurso, numa apresentação de trabalho, enfim. Ou seja, mostra que você tem um domínio legal. Então, ficam na dúvida, apliquem essas regrinhas aqui. Certo? É isso aí. Boa